E aí, gente, tudo bem? Vamos continuar, com as nossas aulas de geometria analítica e o tema da aula de hoje é projeção de vetores. E qual é o objetivo nosso? É definir a projeção de vetores. E após isso a gente encontra uma fórmula que vai permitir calcular a projeção de um vetor sobre o outro. Mas a pergunta é: o que é uma projeção de um vetor sobre outro, né? Então vamos considerar aí dois vetores A e B inicialmente, como vocês podem ver na figura. E qual é a projeção de A sobre B? O vetor projeção de A sobre B, você obtém da seguinte forma. Você vai na extremidade de A e projeta uma reta perpendicular ao vetor B. E essa reta ela vai ter aí uma interseção com o vetor B e exatamente esse ponto de interseção vai ser a extremidade do vetor projeção, como você pode ver aí na figura. Aqui a gente tem esse ponto de interseção da reta com o vetor B e daí a gente tem esse vetor que está de amarelo, que é o que a gente chama do vetor projeção. E isso poderia ser feito da mesma forma se, por exemplo, o ângulo entre A e B fosse maior do que 90 graus. O processo é o mesmo, só que a diferença é que o sentido da projeção ela vai ficar com sentido contrário ao do vetor B. A mesma construção, eu venho na extremidade de A e traço uma linha que passa por essa extremidade e essa linha ela é perpendicular ao vetor B. Daí eu posso pensar numa reta imaginária aqui, ó, paralela a B, e esse ponto aqui vai ser exatamente a extremidade do meu vetor projeção. Agora veja que a construção foi a mesma, só que o sentido da projeção é que mudou. Então, isso que é a projeção de um vetor sobre outro. Isso daí é como se fosse a sombra do vetor A sobre o vetor B. E agora, como é que a gente vai calcular esse vetor? Vamos lá. Se você olhar para essa figura, a gente tem aí o vetor AB, a projeção, e com essa projeção a gente pode fechar um triângulo retângulo com esse vetor C. E nesse triângulo a gente aplica o teorema de Pitágoras. Quando a gente aplica esse teorema de Pitágoras, a gente tem aqui o módulo de A ao quadrado é igual ao módulo de P ao quadrado mais o módulo de C ao quadrado. E se você observar, o vetor C ele é o vetor A menos P. Então a gente troca aqui na nossa expressão o vetor C pelo vetor A menos P. E lembrando que para calcular o módulo de um vetor, a gente usa o produto escalar dele por ele mesmo. Então a gente vai calcular o produto escalar de A menos P por ele mesmo para a gente voltar aqui nessa expressão e fazer a substituição. Então vamos aí calcular o módulo de A menos P ao quadrado. Para a gente fazer esse produto escalar, a gente usa as propriedades, a distributiva, que é o produto escalar de A com A, menos o produto escalar de A com P, menos o produto escalar de P com A, mais o produto escalar de P com P. Daí a gente tem o módulo de A ao quadrado, porque o produto escalar de A com A é o módulo dele ao quadrado. Temos duas parcelas iguais aqui no meio, então elas vão somar, Então a gente vai ter menos 2AP mais o módulo de P ao quadrado. E o que a gente vai fazer agora é colocar exatamente essa expressão naquela expressão que a gente estava utilizando anteriormente. Então, voltando aqui, a gente vai fazer essa troca, que a gente viu que o produto escalar de A menos P ao quadrado é essa expressão aqui. A gente até fez essa conta
lá nas aulas anteriores, né? Então, fazendo a troca, a gente tem essa expressão. A gente tem também que o módulo de A, com esse módulo de A, eles vão cancelar e vai sobrar exatamente essa expressão, podendo ser simplificado, dividindo por 2, e a gente tem que o produto escalar de A com P é o módulo de P ao quadrado. Agora, observe aí que os vetores P e B, eles são múltiplos. Veja aqui na figura que eles são paralelos. Então, o vetor B, ele é um número vezes o vetor P. Então, a gente pode escrever que P é igual a lambda vezes B, onde esse lambda é um número real. Bom, já que a gente encontrou que o produto escalar de A com P é o módulo de P ao quadrado, a gente pode fazer a substituição. A gente pode trocar P por lambda B e colocar nessa expressão. E fazendo essa substituição, a gente coloca lambda para fora do produto escalar, aqui do lado esquerdo, coloca lambda ao quadrado para fora da norma, obtendo exatamente isso. E dividindo tudo por lambda, a gente obtém lambda igual a AB sobre o módulo de B ao quadrado. O que a gente pode fazer agora? A gente não está procurando uma maneira de encontrar o vetor P. Se você olhar aqui para a primeira linha, como o P é lambda B e o lambda a gente já encontrou, a gente substitui esse valor de lambda exatamente nessa expressão, nessa igualdade aqui. E é o que nós vamos fazer, ó. A gente vai trocar esse lambda pelo que a gente acabou de encontrar. Daí a gente tem uma fórmula para o vetor projeção. Uma observação é que esse termo aqui, AB dividido pelo módulo de B ao quadrado, isso é um número, tá? Porque o vetor P, ele é um vetor, ele não é um número. Então, isso daqui é um múltiplo de B. Então, a gente tem um número lambda vezes um vetor B. Então, não façam confusão, tá? A projeção, o resultado dela é um vetor. Então, agora a gente já encontrou uma fórmula para a projeção. E o que a gente tem que fazer agora é praticar essa fórmula e utilizar em exercício. E é o que a gente vai fazer de agora em diante, tá? Então vamos lá fazer o primeiro exercício, que diz o seguinte: calcule a altura do paralelogramo determinado pelos vetores A de coordenada 1 e 3 e B de coordenada 2 e menos 1. E essa altura é para ser calculada em relação ao lado A. Observe aí na figura que eu tracei duas retas como suporte, uma passando pelo vetor A, paralela ao vetor A, e a outra passando pela extremidade do vetor B. E essas duas retas, elas são perpendiculares e elas têm um ponto de interseção. Para vocês verem aqui o desenho ampliado, veja que há um ponto de interseção entre essas duas retas. Então a altura desse paralelogramo seria da extremidade de B até esse ponto. Então essa distância que é a altura do paralelogramo. O que eu vou fazer agora é pegar essa figura e fazer uma rotação dela. Bom, tá aí a figura rotacionada. Perceba o seguinte, que a gente tem a altura representada por um vetor H, como eu tinha mostrado anteriormente, e veja que a gente tem aqui um pedacinho de vetor, né, que é o vetor projeção, que é exatamente a projeção do vetor B sobre o vetor A. E se você olhar a combinação desses vetores, você percebe que o vetor H é o vetor B menos P. E sendo P a projeção, a gente utiliza a fórmula da projeção como a gente demonstrou agora há pouco, né? Que a projeção de B sobre A
é o produto escalar de A por B, dividido pelo módulo de A ao quadrado, vezes o vetor A. Então temos aí essas duas expressões que a gente vai fazer uma combinação entre elas. Lembrando que o vetor A ele tem coordenada 1 e 3 e o vetor B tem coordenada 2. A gente só vai substituir essas coordenadas para calcular esse vetor projeção. Porque se a gente sabe o vetor projeção e sabe o vetor B, a gente calcula o vetor H, fazendo B menos P. Então vamos lá. O vetor P, que é a projeção, é dado por isso que você está vendo aí. Ó. O produto escalar de A com B é igual a menos 1. Veja que é 1 vezes 2, que é 2, mais 3 vezes menos 1, que é menos 3. Então, 2 menos 3 é igual a menos 1. E o módulo de A ao quadrado é igual a 10. Então, o que a gente tem aqui nessa expressão, como eu tinha feito a observação, isso é um número. E nesse caso aqui, a gente tem menos 1 sobre 10 vezes o vetor A, onde o vetor A tem coordenada 1 e 3. E assim a gente obtém as coordenadas do vetor P, que é a projeção, que é menos 1 sobre 10 e menos 3 sobre 10. Agora, se a gente substituir o vetor P na expressão que a gente tem aqui, ó, na primeira, e substituir o vetor B, a gente consegue calcular o vetor H, que é 2 menos 1 menos o vetor de coordenada menos 1 sobre 10 e menos 3 sobre 10. Então, se a gente faz essa conta, a gente acha as coordenadas do vetor H. E a altura é o módulo do vetor H. Vetor H tem coordenadas, a altura é um número, então a gente precisa calcular o módulo de H depois. Então, primeiramente, a gente tem que o vetor H tem coordenadas 21 sobre 10 e menos 7 sobre 10. Só fazer a conta que está aqui. Agora, se a gente quer a altura, a gente vai calcular o módulo do vetor H. E para calcular o módulo do vetor H, eu vou deixar essa tarefa com vocês. Se você já tem aí o vetor H, as coordenadas dele, é só você pegar e calcular o módulo dele, tá? E assim nós vamos para o próximo exercício. Bom, o exercício 2 é pegar esse paralelogramo, que a gente já calculou a altura, e calcular a área dele. Lembrando que a área é base vezes altura. Então, se a gente usar o vetor A como base, a gente pega o módulo do vetor A e multiplica pela altura, que foi calculado no exercício anteriormente. Então, se a altura foi o vetor 21 sobre 10 e menos 7 sobre 10, que já foi feito, a altura é o módulo do vetor H, que é a raiz de 490 dividido por 10. Como a base é o módulo do vetor A, o módulo do vetor A é igual a raiz de 10. Então agora é só multiplicar esses dois valores. Daí a gente tem a área do paralelogramo igual a 7. Bem simples, né?